Você já parou para pensar como um produto criado em 1929 continua sendo fabricado exatamente da mesma forma até hoje? Como é possível que uma fórmula secreta atravesse quase um século sem perder sua essência, seu aroma característico e sua capacidade de conquistar milhões de brasileiros geração após geração? O leite de rosas não é apenas um hidratante facial. É um símbolo da indústria cosmética brasileira, um fenômeno cultural que resiste ao tempo, às tendências e à modernização agressiva do mercado de beleza. Mas o que realmente acontece dentro da fábrica que produz esse ícone? Quais são os processos industriais ocultos que garantem que cada frasco seja idêntico ao primeiro lote fabricado há quase 100 anos? Prepare-se, porque você está prestes a entrar em um dos segredos mais bem guardados da indústria cosmética nacional. A história começa em 1929, quando o farmacêutico Francisco Olímpio de Oliveira criou uma loção hidratante à base de extratos naturais de rosas em sua pequena farmácia no Rio de Janeiro. O que ele não imaginava é que estava desenvolvendo uma fórmula que se tornaria lendária, resistindo a guerras mundiais, crises econômicas, revoluções tecnológicas e mudanças radicais nos hábitos de consumo. Mas aqui está o detalhe chocante. A fórmula original nunca foi completamente revelada ao público. Mesmo hoje, com toda a tecnologia de análise química disponível, existem componentes da mistura que permanecem sob sigilo industrial absoluto. Isso mesmo. Você pode comprar o produto, mas jamais saberá exatamente o que tem dentro dele com precisão total. Agora imagine entrar na fábrica responsável por manter esse legado vivo. Imagine atravessar os corredores, onde tanques gigantescos armazenam essências raras, onde máquinas centenárias foram adaptadas com tecnologia moderna, onde cada gota de fragrância é medida com precisão de laboratório farmacêutico. A produção do leite de rosas não é um processo simples de misturar ingredientes e encher frascos. É uma operação industrial complexa, milionária, que envolve controle de qualidade extremo, testes constantes, importação de matérias-primas específicas e uma cadeia logística que abastece milhares de pontos de venda por todo o Brasil e até no exterior. O que torna esse processo ainda mais fascinante é a combinação entre tradição e inovação. Por um lado, a fórmula não pode mudar. Cada lote precisa ser exatamente igual ao anterior, mantendo o aroma, a textura, a cor e a sensação na pele que conquistaram gerações. Por outro lado, a escala de produção exige tecnologia de ponta, automação industrial, sistemas computadorizados de controle e logística reversa para garantir sustentabilidade. Como conciliar esses dois mundos? Como manter a alma artesanal de uma receita centenária dentro de uma fábrica que opera com eficiência de indústria moderna? Aqui está o que você vai descobrir nos próximos minutos. Como as rosas são processadas para extrair os óleos essenciais, como a mistura original é recriada com precisão milimétrica, como as máquinas industriais envasam milhões de frascos sem nunca errar uma única gota, como funciona o controle de qualidade que garante a identidade do produto e quais são os números impressionantes por trás dessa operação milionária. Você vai entender por que o leite de rosas não é apenas um cosmético comum, mas um fenômeno industrial que desafia as regras do mercado moderno ao manter-se relevante por quase um século inteiro. Este é o tipo de revelação que poucos têm acesso. Os bastidores de uma fábrica centenária, os segredos de uma fórmula lendária e os processos industriais que transformam matéria-prima bruta em um dos produtos mais icônicos do Brasil. E se você está se perguntando como tudo isso é possível, deixa aqui nos comentários qual parte do processo mais te surpreendeu até agora. É a extração das rosas? A precisão da fórmula centenária ou os números milionários por trás da operação?
Comenta aí embaixo e, se você está gostando de descobrir esses bastidores proibidos da indústria, já deixa aquele like e se inscreve no canal porque você ainda não viu nada do que vem pela frente. A primeira revelação chocante acontece quando você descobre de onde vem a matéria-prima principal: as rosas. Não são rosas comuns cultivadas em qualquer jardim. São variedades específicas, selecionadas por seu alto teor de óleos essenciais, cultivadas em regiões controladas, onde o clima, o solo e a altitude criam as condições perfeitas para o desenvolvimento das propriedades aromáticas desejadas. Algumas dessas rosas são importadas da Bulgária e da Turquia, regiões mundialmente famosas pela produção de óleo de rosas de altíssima qualidade. Outras vêm de fornecedores nacionais certificados que seguem protocolos rígidos de cultivo orgânico em regiões específicas do interior de São Paulo e Minas Gerais. O processo de extração começa nas primeiras horas da manhã, quando as pétalas ainda estão cobertas de orvalho e concentram a maior quantidade de óleos voláteis. É um trabalho delicado, quase ritualístico, onde cada pétala é colhida manualmente para evitar danos que comprometam a qualidade do óleo. São necessários aproximadamente 4 toneladas de pétalas frescas para produzir apenas 1 litro de óleo essencial puro. Isso significa que cada frasco de leite de rosas contém uma fração microscópica de um ingrediente que vale mais que ouro no mercado internacional. Dentro da fábrica, essas pétalas passam por um processo chamado destilação a vapor, uma técnica milenar que foi aperfeiçoada com tecnologia moderna. Grandes destiladores de aço inoxidável recebem toneladas de pétalas frescas, onde vapor d'água superaquecido atravessa a massa vegetal, arrastando consigo as moléculas aromáticas. O vapor carregado passa por serpentinas de resfriamento, condensando em um líquido precioso, o hidrolato de rosas, onde flutuam gotículas douradas de óleo essencial puro. Esse óleo é separado por decantação e armazenado em tanques herméticos, protegidos da luz e da oxidação. Apenas alguns mililitros desse óleo concentrado são necessários para perfumar milhares de litros de produto final. É aqui que você percebe a complexidade. Não estamos falando de adicionar perfume artificial, mas de incorporar essências naturais raras que custam fortunas no mercado internacional de matérias-primas cosméticas. Mas as rosas são apenas uma parte da fórmula. O leite de rosas original contém uma base emoliente que precisa ser preparada com precisão farmacêutica. Essa base é uma emulsão complexa de água purificada, glicerina vegetal, álcoois graxos, ésteres emolientes e agentes estabilizantes que garantem a textura cremosa característica. Cada ingrediente é pesado em balanças industriais de alta precisão, capazes de detectar variações de menos de 1 grama em lotes de centenas de quilos. Os tanques de mistura são reatores químicos equipados com agitadores de alta velocidade, sensores de temperatura, medidores de pH e sistemas de controle automatizado. A temperatura precisa ser mantida entre 65 e 75 graus Celsius durante toda a emulsificação, enquanto a velocidade de agitação segue padrões calculados para criar uma dispersão molecular uniforme. Qualquer desvio nesses parâmetros e a emulsão perde estabilidade, o que significa descarte de todo o lote. O que impressiona é a precisão obsessiva. Cada lote é identificado com um código único, que rastreia desde a origem de cada matéria-prima até o momento em que o produto chega ao consumidor final. Amostras são coletadas a cada etapa e submetidas a análises físico-químicas em laboratórios internos. Cromatógrafos gasosos identificam cada componente volátil, espectrômetros de massa confirmam a estrutura molecular dos ativos e testes microbiológicos garantem pureza absoluta.
A fórmula centenária serve como referência e os técnicos trabalham para recriar exatamente o mesmo perfil químico, respeitando tolerâncias microscópicas de variação. É como tocar uma sinfonia onde cada nota precisa ser idêntica a uma gravação feita há quase 100 anos. Você consegue imaginar o desafio? Manter a mesma fórmula quando os fornecedores de matéria-prima mudam, quando as regulamentações sanitárias se tornam mais rígidas, quando ingredientes antes comuns se tornam restritos por questões ambientais. A fábrica do leite de rosas é um laboratório vivo de adaptação sem descaracterização. Quando um componente não pode mais ser usado, os químicos precisam encontrar alternativas que não alterem o resultado final. É engenharia reversa aplicada à preservação de patrimônio cultural. Agora vem a parte hipnotizante, a linha de produção. Depois que a emulsão está pronta, testada e aprovada, ela é bombeada através de tubulações de aço sanitário até os tanques de envase. Aqui, máquinas automatizadas de alta velocidade trabalham em sincronia perfeita, preenchendo, tampando e rotulando centenas de frascos por minuto. Cada estação da linha tem uma função específica. Primeiro, os frascos de plástico chegam em esteiras transportadoras, vindas direto do setor de moldagem por sopro, onde resina PET é transformada em recipientes transparentes através de moldes aquecidos a mais de 200 graus Celsius. Esses frascos passam por sopradores de ar comprimido, que removem qualquer partícula de poeira antes do envase. Na estação de envase, bicos dosadores de precisão descendem sobre cada frasco, liberando exatamente a quantidade programada do produto. Sensores ópticos verificam o nível de preenchimento em tempo real, rejeitando automaticamente qualquer unidade fora do padrão. A velocidade é impressionante. A linha pode envasar até 18.000 unidades por hora nos períodos de pico de produção. Mas mesmo nessa velocidade industrial, a margem de erro é praticamente zero. Sistemas de visão computacional inspecionam cada frasco, identificando bolhas de ar, variações de cor, resíduos na borda e até imperfeições microscópicas no recipiente. Depois do envase, vem a tampa. Roscadoras automáticas aplicam as tampas com torque controlado, apertando o suficiente para garantir vedação hermética sem danificar a rosca. Cada tampa recebeu previamente um lacre de segurança termoencolhível, que mostra se o produto foi violado. Na sequência, aplicadores de rótulos posicionam as etiquetas com precisão milimétrica, garantindo que a marca fique sempre na mesma posição visual. É um balé mecânico sincronizado, onde falhas são detectadas instantaneamente e a produção é interrompida automaticamente caso algo saia do padrão estabelecido. Os frascos prontos seguem para estações de codificação, onde impressoras jato de tinta marcam o lote, a validade e o código de rastreabilidade em alta velocidade. Depois disso, são agrupados em caixas de papelão através de robôs empacotadores que trabalham com movimentos precisos, montando displays promocionais e embalagens múltiplas sem intervenção humana. As caixas são paletizadas, envolvidas em filme stretch e encaminhadas para o armazém automatizado, onde empilhadeiras robóticas organizam milhares de paletes em corredores estratosféricos de até 12 metros de altura. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem. Antes de qualquer lote ser liberado para distribuição, ele passa pelo controle de qualidade final. Amostras aleatórias são retiradas da linha e submetidas a testes acelerados de envelhecimento. Os frascos são colocados em câmaras climáticas que simulam meses de armazenamento em poucas semanas, expondo o produto a temperaturas extremas, umidade variável e ciclos de luz UV. Só depois de aprovado nesses testes é que o lote recebe autorização de expedição. Você percebe a dimensão disso?
Cada frasco que chega até você passou por dezenas de verificações, centenas de análises e milhares de decisões automatizadas para garantir que seja idêntico ao produto original de 1929. E os números por trás dessa operação são absolutamente impressionantes. A fábrica do leite de Rosas produz mais de 50 milhões de unidades por ano, distribuídas para mais de 150 mil pontos de venda em todo o território nacional. O faturamento anual ultrapassa a marca de 300 milhões de reais, consolidando o produto como um dos maiores sucessos da indústria cosmética brasileira. Mas o que torna esses números ainda mais surpreendentes é a penetração de mercado. Estima-se que 8 em cada 10 brasileiros já usaram ou conhecem o leite de Rosas. É um nível de reconhecimento de marca que poucas empresas conseguem alcançar, especialmente mantendo um produto praticamente inalterado por quase um século. A empresa exporta para mais de 15 países, incluindo Portugal, Angola, Moçambique e comunidades brasileiras nos Estados Unidos e Europa. O interessante é que em cada um desses mercados, o produto mantém exatamente a mesma fórmula, provando que a qualidade transcende fronteiras e culturas. A logística de distribuição é outro capítulo fascinante dessa história. Do armazém central, localizado estrategicamente próximo aos principais eixos rodoviários do país, partem diariamente dezenas de caminhões, carregados com milhares de caixas. A operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com turnos alternados, que garantem produção contínua. O sistema de gestão de estoque é totalmente informatizado, utilizando tecnologia de código de barras e RFID para rastreamento em tempo real. Quando um supermercado em qualquer cidade do Brasil vende uma unidade de leite de Rosas, essa informação é registrada no sistema central, que automaticamente ajusta os níveis de estoque e programa a próxima remessa. É um exemplo perfeito de logística just-in-time aplicada ao mercado de cosméticos populares. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja como a empresa conseguiu manter a relevância do produto ao longo das décadas. Enquanto concorrentes investiam milhões em reformulações, novos lançamentos e campanhas de marketing agressivas, o leite de Rosas manteve sua estratégia de autenticidade. A embalagem sofreu apenas pequenas atualizações ao longo dos anos, preservando os elementos visuais icônicos que gerações de brasileiros reconhecem instantaneamente. O aroma permaneceu intocado, criando uma conexão emocional poderosa com consumidores que associam o produto a memórias de infância, cuidados maternos e rituais de beleza transmitidos entre gerações. Essa fidelidade à fórmula original não é apenas uma decisão de marketing, mas uma filosofia empresarial que reconhece o valor do patrimônio cultural que o produto representa. A sustentabilidade também se tornou prioridade nos últimos anos. A empresa investiu pesadamente em programas de reciclagem, redução de resíduos e otimização energética. Os frascos são produzidos com percentual crescente de PET reciclado, e a meta é atingir 100% de material reciclado até 2030. As caixas de papelão vêm de florestas certificadas, e todo o papel utilizado na produção é reciclável. O sistema de tratamento de efluentes da fábrica é um dos mais modernos do setor, garantindo que nenhum resíduo químico seja descartado no meio ambiente sem tratamento adequado. Estações de captação de água da chuva abastecem parte das operações industriais, reduzindo o consumo de água potável. Painéis solares instalados no telhado da fábrica geram aproximadamente 15% da energia consumida pela operação. O futuro do leite de Rosas parece tão promissor quanto seu passado glorioso. A empresa está investindo em novas linhas de produtos que complementam o clássico, sempre mantendo a mesma filosofia de qualidade e autenticidade.
Versões com diferentes concentrações, embalagens especiais para mercados específicos e até expansão para o segmento de cosméticos masculinos estão nos planos de desenvolvimento. Mas, independentemente das inovações que venham, a fórmula original permanecerá intocada, preservada como um tesouro nacional da indústria cosmética brasileira. E aqui vai a pergunta que você precisa responder nos comentários. Você imaginava que a produção de um simples frasco de leite de rosas envolvia todo esse nível de complexidade industrial, controle químico, tecnologia de ponta e dimensão econômica? Comenta aí o que mais te impressionou nesse processo gigantesco que transforma pétalas de rosas em um dos produtos mais icônicos do Brasil.